Vamos ao nosso primeiro tema. No Japão, o presidente Lula começou sábado no horário local com uma reunião com o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida. O brasileiro tem ainda uma série de encontros bilaterais, incluindo com a diretora-geral do FMI, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz. No primeiro dia da cúpula do G7, líderes dos países mais ricos do mundo concordaram em endurecer as sanções aplicadas contra a Rússia por conta da invasão à Ucrânia. O comunicado do grupo, que estará reunido durante o final de semana, fala em bloqueio de exportações de máquinas industriais, ferramentas e outras tecnologias. Os países afirmam que a intenção com as novas restrições econômicas e comerciais é privar a Rússia de tecnologia, equipamento industrial e serviços do G7 que sustentam o que chamaram de máquina de guerra. O pacote inclui ainda o fim de exportações de bens de consumo críticos para a Rússia no campo de batalha e medidas contra entidades acusadas de transportar material para o fronte a favor de Moscou. O desenrolar da guerra na Ucrânia é um dos principais temas do evento. A Rússia, que fazia parte do grupo, foi retirada por causa da invasão no país vizinho. O bloco também discutirá a dinâmica inflacionária nas principais economias do mundo e como reduzir a dependência comercial da China. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que Washington apoia o plano de outros países de enviar caças F-16 para os ucranianos. Ao final dos 3 dias de cúpula, é esperado que os países presentes reafirmem o compromisso com a Ucrânia, tanto em termos militares quanto financeiros. O presidente Volodymyr Zelensky deve comparecer ao último dia da cúpula. O presidente Lula é um dos convidados da cúpula, onde deve manter diversas reuniões bilaterais. Segundo o Itamaraty, a diplomacia ucraniana pediu um encontro entre os dois para tentar extrair uma manifestação mais enfática de apoio do brasileiro. Por enquanto, Lula se reuniu com o australiano Anthony Albanese e com o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida. Vamos então à análise, a nossa conversa, embaixador. Começo com o senhor aqui fazendo as honras da casa, trazendo um pouco dessa leitura mais ampla da participação do Brasil no encontro. Há 14 anos que o Brasil não era convidado para o G7, para essa reunião dos líderes dos países mais ricos do mundo. Qual é a leitura que a gente pode fazer da participação de Lula nessa reunião no Japão? A gente pode falar numa volta do protagonismo do Brasil no cenário internacional? Eu acho que sim, Carol. Em primeiro lugar, como você bem assinalou, esse é um momento exemplar do retorno do Brasil à cena internacional. E essa viagem do presidente Lula a Hiroshima para participar de uma reunião tão importante quanto essa do G7 é certamente um momento alto deste início de governo no que diz respeito à política externa brasileira. Então, acho que vai ser uma reunião muito proveitosa, vai ser uma reunião importante para os membros do G7, mas será certamente muito proveitosa para o Brasil também. Raquel, hoje o tema de destaque foi a guerra na Ucrânia. A gente sabe que o Lula está nesse momento no encontro de um grupo que impõe sanções à Rússia, um grupo crítico a Vladimir Putin. Até onde o Brasil consegue manter essa neutralidade sem se comprometer? Carol, eu acho que o presidente Lula está numa situação bastante delicada que ele próprio se colocou, certo? Porque ele quer fazer esse papel de mediador, ele se aproximou muito da Rússia, chegou a dar declarações que comprometiam a neutralidade brasileira, recuou. E agora você percebe claramente uma movimentação tanto dos países do G7 quanto de Volodymyr Zelensky, que pediu um encontro com Lula para dar uma espécie de um checkmate no presidente brasileiro. Porque como é que ele vai fazer? Ele não pode negar um encontro para o Zelensky. Ele vai ter que se encontrar. Aí ele desagrada os russos, mas aí se ele não nega o encontro, faz o encontro, desagrada os russos
ficou um xadrez complicado para ele. Por mais que a diplomacia brasileira insista que vai tentar, que o comunicado não tenha sanções, que tenha um nível mais amigável ali, não vai conseguir. Assim, o G7 está muito posicionado em relação a isso. Já anunciou mais sanções pré-cúpula. Então, assim, a sensação, quando você conversa também com vários analistas internacionais, hoje um deles usou a expressão para me descrever o que está acontecendo ali com o Brasil, também um pouco com a Índia, de bear hug, o abraço do urso. Então, o Brasil se colocou nessa posição, um encontro muito relevante para o Brasil, como o embaixador acabou de ressaltar, só que tentando fazer essa mediação entre Rússia e Ucrânia, ficou difícil. Então, já passo a palavra para os meninos, só aproveitar a experiência do embaixador e lhe perguntar, tem uma saída diplomática fácil para essa situação, embaixador? Olha, eu acredito que não tem uma saída fácil para essa situação da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Isso vai ter que ser negociado com muita paciência, muita dedicação, muita compreensão das partes, não será fácil. Agora, eu tenho ouvido todas as noites aí as intervenções da Raquel, e noto que talvez haja uma percepção equivocada do que realmente o Brasil está pretendendo nessa tentativa de colaborar com a paz. Eu não acredito que o presidente Lula esteja realmente pensando num grande protagonismo ou num solo para encaminhar a paz nessa região. Eu acredito que o presidente Lula quer se colocar à disposição para contribuir com a paz. O Brasil hoje é uma das principais economias do mundo, nós temos uma tradição muito grande nessa área diplomática e, de certa forma, queremos também flexionar esse músculo, né, de poder que o Brasil tem. É um soft power, mas é um poder importante para ajudar nas grandes questões internacionais. Então, acho que esse que é o sentido das visitas que o Celso Amorim fez à Rússia, que fez agora à Ucrânia, é um pouco para dizer que nós queremos colaborar, não é? E perguntar em que medida, em que possibilidades nós podemos colaborar. O Brasil está preparado para atingir esses objetivos que o embaixador destaca? Olha, Carol... Mais um para a lista. A gente já está acostumada, né, Carol? Eu estou o dia inteiro falando com ela, convivendo. Carol, eu estou muito curioso para esse G7, para além do que o Brasil vai falar e propor e dizer, muito o que o G7 vai dizer ao Brasil. Né? Você tem dois caminhos possíveis aí, né, no meu pensar. Né? Primeiro, você pode ter um caminho de pressão, né, de constrangimento, que eu não acredito, mas isso pode acontecer. E tem um caminho também de tentar atrair a diplomacia brasileira, o Itamaraty, o presidente Lula, para o lado deles. Eu apostaria que o interesse do G7 com esse convite, claro que o convite foi anterior à visita do Lula à China, onde ali foi a divisão, né? Ali mesmo ficou muito selado o apoio brasileiro, o Brasil muito mais próximo à posição russa e à posição asiática, mas o convite foi anterior. Mas eu tenho a impressão que o G7 não vai trabalhar por um constrangimento do Lula e do Brasil lá, vai trabalhar para aproximar este grupo, e não só o Brasil, mas também a Índia, os outros países que não são do G7 convidados. Eu acho que esse vai ser o caminho. E, claro, eu vejo como muito positivo esse encontro do Lula com o Zelensky, né? Era algo que a diplomacia brasileira e ucraniana já vinham trabalhando, e isso vai se realizar num local, a gente não pode falar que é um local propriamente neutro, né? Porque o G7 tem lado nessa disputa toda, nessa guerra, mas é muito positivo esse encontro também, assim como todos os outros encontros que o Lula vai ter lá. Então, eu não vejo um caminho de constrangimento, eu vejo uma oportunidade até também para o Brasil de dar uma retomada ali num curso normal, porque ele esticou muito ali no lado pró-Rússia, e agora ele tem a oportunidade num palco mundial para fazer um cavalo de pau ali, né? Um rearranjo no caminho. Redefinir caminhos. Daniel Rittner, essa também é a tua aposta? É a mesma avaliação que o Caio traz para a gente?
focando principalmente nesse encontro entre Lula e Volodymyr Zelensky. Nós sabemos o que Zelensky quer, sabemos o que Lula quer, mas o que o Lula pode oferecer? Então, Carol, só uma primeira parte, que é dizer que a agenda, a ambição do Brasil nessa reunião do G7 não está restrita a questões relacionadas à guerra da Ucrânia. Existe ali uma agenda que Lula quer aproveitar, e o Itamaraty também, para, por exemplo, pedir mais dinheiro para outros países para o Fundo Amazônia. Essa é uma agenda importante. Falar sobre a situação argentina é outra agenda que certamente vai estar nesses encontros bilaterais que Lula está fazendo com líderes do G7. E até uma questão de preparar o terreno para o G20, né, que aí tem os países emergentes e 80%, 85% do PIB global, que será presidido no ano que vem pelo Brasil, com um encontro de cúpula já previsto para novembro de 2024 no Rio de Janeiro. Com o Volodymyr Zelensky especificamente, eu acho que existe uma preocupação, eu percebo uma preocupação muito grande no Itamaraty, no Palácio do Planalto, por uma tentativa de empacotar o discurso. Me explico. Lula e o Itamaraty têm buscado com a Rússia uma abordagem que é de ouvir e ser ouvido, né? Acho que isso que Celso Amorim foi fazer em Moscou. E quando se fala na Ucrânia, existe um temor, que é uma avaliação muito presente no Itamaraty hoje, de que líderes mundiais estão indo para a Ucrânia menos para falar sobre soluções, sobre tentativas de saída da guerra, e mais para fazerem parte, digamos, de uma quase que uma propaganda, eu não sei se é o termo ideal, mas quer dizer como se fosse um grande teatro, também não é a palavra adequada, mas quer dizer mostrar, é mais do que isso, né? Quando o Itamaraty diz, olha, a gente já sabe o que é a dor da guerra, isso já está claro para o mundo todo, a gente não precisa ir para Kiev para saber a dor da guerra, que a gente precisa encontrar um caminho. Né? E qual que é o caminho que está sendo proposto concretamente? Ninguém está com esse caminho, então a gente quer propor alguma coisa. E Zelensky acho que vai tentar trazer um pouco mais para o lado dele uma posição que o Brasil não está comprando do Ocidente, que é de que, enfim, a paz só pode ser executada mediante certas condições. O Brasil talvez não discorde dessas condições, mas a retórica atual, de um lado e de outro, não permite que se sente à mesa para negociar as condições. Quer dizer, se você for desde um início irredutível, a visão brasileira é de que você não tem as mínimas condições para discutir um cenário de cessação de hostilidades. Acho que é essa a grande divergência que está na mesa. Raquel? Não, Carol, só pontuar que respeitosamente discordo dos meus 3 companheiros. Não acho que seja uma questão de agressividade ou de constrangimento, a diplomacia não funciona assim. Mas o Brasil se colocou nessa posição, e aí eu insisto no meu ponto. Né? O Celso Amorim até chegou aí a Kiev, mas resistiu, foi por conta do constrangimento internacional que as declarações do Lula causaram, principalmente depois da viagem à China. E quando o Daniel traz essa visão do Itamaraty, né, que não precisa ir lá para ver a dimensão da guerra, a propaganda, etc., o Zelensky dá um cheque-mate no presidente Lula quando chama ele para este encontro. Ele vai, ao mesmo tempo, mostrar, olha, não sou o que o Putin está colocando para o mundo, não tenho essa corresponsabilidade. Ele está ladeado de países que o estão apoiando. E o presidente Lula ficou nessa situação desconfortável que ele mesmo se colocou ao estar mais alinhado à Rússia, ao fazer equiparações que são equivocadas entre invasor e invadido, e o presidente Zelensky e o próprio G7 deixam o Lula agora sim numa posição desconfortável lá no Japão.
É que talvez, Carol, o grande erro de Lula e do governo brasileiro tenha sido externalizar, verbalizar algumas posições que não podem ser ditas publicamente em nenhuma hipótese. Que vai ser muito difícil para a Ucrânia retomar sua soberania territorial completa, incluindo a Crimeia, isso é um dado da realidade, vai ser muito difícil isso acontecer. Agora, é muito difícil, não se faz a não ser numa super restrita conversa de líderes políticos, você não pode simplesmente dizer que a Ucrânia podia abrir mão da Crimeia logo para sentar para negociar, né? Acho que isso que aconteceu, que foi considerado um grande erro do Lula, nem de outros, né? Que o embaixador Mário Vilalva sabe bem como é que se faz, né? Existe uma diplomacia de bastidores e um tipo de declaração pública que não se pode fazer, né? Vamos ouvir o embaixador. Houve erro, embaixador, com relação às declarações de Lula? Olha, pode ter havido no início um certo assodamento natural de quem quer contribuir para a paz. Eu não descarto isso. Mas, como vocês sabem, a diplomacia é a arte da persuasão. Então, é natural que o Zelensky queira convencer o presidente Lula de algo, assim como o presidente Lula pode aproveitar esse encontro com o Zelensky para convencê-lo também de alguma coisa, né? Volto a dizer, eu não creio que o presidente Lula tenha pensado desde o início num protagonismo solo, né, nessa questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu acredito que ele quer se colocar à disposição para trazer soluções, para colaborar com essa paz. Por exemplo, o Daniel mencionou, há outros temas que vão ser tratados no G7. Um dos temas mais importantes da atualidade, por exemplo, é a questão da fome. Como vocês sabem, a fome aumentou enormemente no mundo nos últimos 2, 3 anos, né? E o presidente Lula conhece esse tema, né? É um tema predileto dele, sempre foi. Então, ele poderá ajudar muito nessa questão da fome, que está ligada à guerra da Ucrânia. Não é só uma questão de aumento de preços dos alimentos ou aumento dos fertilizantes, né? É uma questão também que foi trazida pela questão climática, por exemplo, né? E outras variantes no mundo. Então, o presidente Lula pode ajudar. O Brasil é o segundo maior produtor de alimentos no mundo, e ele pode ajudar. Estou dando aqui um exemplo, né, do que se pode fazer, mas, volto a dizer, eu acredito que o Brasil esteja interessado em participar, propondo algumas soluções para o contexto da guerra. A solução não é única e não é fácil. Caio, alguns temas, então, que o Brasil tem elementos para oferecer. O embaixador lembra a questão da segurança alimentar, questão climática. Onde é a aposta do Brasil de frutos depois desse encontro? Bom, a gente tem que ver que nessas conversas bilaterais o que pode sair daí. De repente, alguma ampliação ali de recursos para o Fundo Amazônia. Tem uma questão que acho que a gente não colocou aqui na mesa, que o Brasil ele integra o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, né? E o grande debate aí desse G7, toda essa questão envolvendo uma possível Terceira Guerra Mundial, né? É um conflito Estados Unidos e China. O Brasil ele tem essa qualidade, essa virtude. Isso não se trata não necessariamente do governo Lula, mas do Estado brasileiro, de ser um signatário desse Tratado de Não Proliferação. E tudo que envolve a guerra da Ucrânia, ela tem esse tema subjacente desse risco, né? De evoluir para uma guerra, Terceira Guerra Mundial, para uma guerra nuclear. Então aí, eu digo, para além dessa questão ambiental, Fundo Amazônia, os encontros bilaterais, né? Porque o G7, eu estou sentindo que ele vai muito para uma declaração final muito focada na questão da guerra, mas nos encontros bilaterais, na questão de atração de investimentos, na questão de Fundo Amazônia, de questão ambiental, ele pode ser um trunfo, porque o Brasil está passando o chapéu e está sendo bem sucedido nisso, né? O Fundo Amazônia foi resgatado, você tem países que não colaboravam, que estão colaborando, tem dado certo, né, essa passada de chapéu, né, do Brasil nessas superpotências, e vai bater lá de novo na porta. Então, acho que nessa questão pode ser que volte com alguma coisa. E a cúpula continua lá no Japão. É claro que aqui na CNN a gente vai acompanhando tudo o que acontece. Embaixador Mário Vilalva, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Uma ótima noite. Até uma próxima. Obrigado, Carol.